tudo bem? Nós vamos nesse vídeo hoje fazer uma pequena recapitulação do que a gente trabalhou aqui na sala, nesse bimestre, e vamos fazer isso através de uma correção de questões, para que a gente se familiarize aí melhor, se aproxime melhor dos assuntos que nós ministramos. Então eu vou fazendo a leitura das questões e vou comentando, né? E vou apontando a resolução dessas questões para vocês. Então, na primeira questão, nós colocamos aqui questionamentos gerais em relação às linhas especiais que compõem as chamadas coordenadas geográficas. Vamos a esses itens. Então, a questão 1 diz no enunciado: sobre paralelos e meridianos, marque V ou F nas alternativas a seguir. Só lembrando, os paralelos, né? Nós temos aqui imagens, duas imagens que nós colocamos. Os paralelos são linhas especiais que estão dispostas horizontalmente, no sentido norte e sul da Terra. Eles determinam a primeira informação, a latitude de um lugar. Então, os paralelos são círculos fechados que dão uma volta completa na Terra, sendo o maior paralelo aquele que está na região central, que é o paralelo do Equador, que tem 0 graus. E os menores paralelos são os de 90 graus a norte ou 90 graus ao sul. À medida que a gente se afasta da linha do Equador no sentido norte e sul, nós temos paralelos menores, sendo que os maiores paralelos estão na região central da Terra. Os paralelos fornecem a primeira coordenada, que é a latitude, que é a distância em graus de um paralelo qualquer em relação à linha do Equador. A latitude sempre será norte ou sul. Os paralelos são as linhas que fornecem essa latitude. E os meridianos são semicírculos, eles não dão uma volta completa na Terra, eles vão de um extremo ao outro, é a metade de um círculo, e eles estão dispostos no sentido leste-oeste. São linhas verticais dispostas no sentido leste, à direita de Greenwich, que é o meridiano de referência, 0 graus, ou oeste à esquerda do meridiano de Greenwich. Nesse aspecto, nós temos 180 graus, 180 meridianos a leste e 180 meridianos a oeste. Para cada meridiano, nós temos um antimeridiano. O 0 grau, que é o meridiano de Greenwich, tem como antimeridiano, que é o meridiano oposto, o de 180 graus, ok? Então, os meridianos fornecem a outra informação, que é a longitude de um lugar. E o que é a longitude? É a distância em graus de um meridiano qualquer em relação ao meridiano de referência, que é o meridiano de 0 graus, que é o meridiano que é a referência para a contagem da longitude no mundo e também por extensão da contagem das horas, porque ele é o marco do sistema de fusos horários. Então, toda a longitude vai ser com base, né, vai ser expressa a partir do marco referencial do meridiano de Greenwich, que é o 0 graus, que é o meridiano que corta a cidade de Londres, na Inglaterra. Então, dito isso, vamos às questões, né? O primeiro enunciado diz o seguinte: os meridianos são semicírculos dispostos no sentido leste-oeste do globo. Sim, essa informação está correta. São semicírculos porque eles não dão uma volta completa na Terra. Eles vão de um polo para o outro. É a metade de um círculo, ok? Nesse sentido, nós temos 180 meridianos para leste e 180 meridianos para o oeste, totalizando 360 meridianos, que é a circunferência da Terra. Tá? Então, são semicírculos. É verdadeiro esse enunciado. O segundo enunciado: existem 180 meridianos para cada hemisfério leste-oeste. Sim, 180 com 180 dá o quê? 360, a circunferência da Terra. São semicírculos, metade de uma esfera. O item 3, então, verdadeiros dois iniciais. O item 3 diz: o principal paralelo da linha da Terra, o principal paralelo é o Equador. Sim, o Equador é o paralelo situado aqui na região central da Terra. Ele vai dividir a Terra em dois hemisférios. Para cima, o hemisfério norte e para baixo, o hemisfério sul. Ele é o maior paralelo que existe. E os menores são aqueles situados nos extremos, tanto no polo norte quanto no polo sul, porque à medida que a gente se afasta do principal paralelo, que é a linha do Equador, os círculos, né, porque o Equador, os paralelos são círculos fechados, concêntricos, eles vão se tornando menores. À medida que a gente se aproxima da região central da Terra, eles vão se tornando maiores. Também é verdadeiro.
O último item diz: os paralelos aumentam de extensão no sentido do centro para os polos. É verdade essa afirmativa? Não, nós acabamos de ver que o maior paralelo está no centro, que é o 0 grau, que é o paralelo do Equador. À medida em que nós nos deslocamos do centro para os polos, o tamanho dos paralelos diminui, eles começam a diminuir o tamanho, né? São círculos cada vez menores, tá? Então essa afirmativa de que os paralelos aumentam no sentido do centro para os polos é incorreta, é inexata, tá? Então a sequência correta para essa questão que nós colocamos seria a letra E. Os três primeiros itens são verdadeiros, né? E o último item, ele é falso. Os meridianos são semicírculos dispostos no sentido leste-oeste da Terra, né? Não dão uma volta completa, então eles pegam de um polo, são semicírculos que vão do polo norte até o polo sul, né? Para cada meridiano, a gente tem um antimeridiano, né? Então nós temos 360 meridianos, sendo que são 180 meridianos para leste e 180 para oeste. O principal paralelo da Terra é o Equador, ele aqui divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, ok? E os paralelos, a última aqui, não aumentam de extensão do centro da Terra para os polos. Pelo contrário, eles diminuem a sua extensão. Eles se tornam círculos cada vez menores. Então, a alternativa correta da primeira letra é. Vamos lá. Na segunda questão, nós temos o seguinte enunciado. As coordenadas geográficas são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto existente na superfície terrestre. O objetivo das coordenadas é localizar qualquer ponto, qualquer objeto. Elas constituem-se a partir da combinação de uma série de elementos que envolvem as chamadas linhas imaginárias, bem como os chamados sistemas de medida. A questão que é que a gente assinale a alternativa que não apresenta elementos que compõem as coordenadas geográficas. Então, que elementos estão dispostos nessa questão que não compõem as coordenadas? Então, compõem as coordenadas, nos ajudam a localizar as coordenadas, por exemplo, os paralelos, os meridianos, a latitude, que é a distância em grau de um paralelo qualquer, cujo paralelo principal é o Equador, né? A distância de um paralelo qualquer em relação ao Equador vai nos expressar a latitude. A distância de um meridiano qualquer, que são essas linhas verticais, em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 graus, vai nos expressar a longitude. Então vamos ler essas alternativas para ver qual nós iremos eliminar. Qual dessas palavras não apresentam elementos que colaboram para localizar a coordenada geográfica? Lembrando que a coordenada geográfica ela é extraída quando nós temos o cruzamento da informação de um paralelo, que é disposto no sentido horizontal, tendo como principal paralelo o Equador, e a informação da disposição também de um meridiano. Então aqui a gente tem, por exemplo, o ponto A, que está no cruzamento de um paralelo, né, com um meridiano. No cruzamento dessas duas informações, nós temos a localização exata do ponto A na Terra. Tá? O ponto A aqui, se a gente for localizar, tem 20 graus de latitude em relação à linha do Equador, está acima do Equador é norte, e 120 graus de longitude, como está à esquerda do meridiano de Greenwich, seria 120 graus de longitude oeste. Então, quais dessas palavras não compõem elementos que nos ajudam a localizar as coordenadas do lugar? Vamos analisar. Latitude, ok. Através da latitude a gente tem a localização dos objetos. Através dos meridianos, que são as linhas dispostas verticalmente, nós temos a localização de um objeto. Amplitude. Amplitude diz respeito a clima. É a diferença entre a máxima e a mínima de um lugar. Então, a alternativa incorreta é a letra C. As amplitudes térmicas, as diferenças de temperatura entre um lugar e o outro, não determinam a coordenada geográfica de um lugar, pois os paralelos apresentam essa função, que são linhas dispostas horizontalmente, tendo como paralelo principal o Equador, e a longitude também, que é a distância de um meridiano qualquer em relação ao meridiano de Greenwich.
Então, a letra correta para a questão 2 é a letra C. A palavra amplitude não colabora, não contribui para que a gente localize qualquer ponto na superfície terrestre. A localização está relacionada à identificação do paralelo ou do meridiano, ou, né, sendo mais completo, da latitude, que é a distância de um paralelo qualquer em relação ao Equador, ou ainda da longitude, que é a distância de um meridiano qualquer, de uma linha situada verticalmente em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência. Pessoal, na questão 3, nós vamos localizar as coordenadas geográficas desses pontos aí. Suponhamos que esses pontos sejam cidades, objetos, pessoas, e eles estão dispostos, não é, no espaço mundial. E a gente vai localizar qual é a coordenada geográfica, qual é o paralelo e o meridiano em que esses pontos estão situados, tá? Então, primeiro a gente vai localizar aqui onde estão o paralelo principal e o meridiano principal. Tá? Então, o paralelo principal da Terra é a linha do Equador. Divide a Terra em norte e sul. Ok? Vou destacar aqui o paralelo do Equador, localizado aqui na cor amarela, e divide a Terra em para cima norte e para baixo sul. E na vertical nós temos o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério oriental a leste e hemisfério ocidental a oeste. Dito isso, vamos lá. Vamos jogar esses itens do 1 ao 5 e vamos ver quais aqueles que estão corretos e quais aqueles que estão incorretos em relação à localização dos pontos descritos aí no tablado. Então, sob coordenada geográfica, julgue os itens abaixo. Então, item 1 está dizendo que o ponto A está a 45 graus de latitude sul e 15 graus de longitude oeste. Vamos ver em relação ao ponto A, está dizendo que ele está a 45 graus de latitude sul. Ó, a latitude do ponto A é essa aqui. A latitude do ponto A não é 45 graus, é 15 graus norte. Então, essa questão já está incorreta. 45 graus é a longitude. Então, ponto A está a 45 graus de longitude oeste. À esquerda do meridiano de Greenwich, então, longitude oeste. Então, o item 1 está incorreto. O item 2 está dizendo, os pontos G e D estão no mesmo paralelo, obtendo a mesma latitude de 30 graus norte. Vamos ver. Ponto G e D, olha aqui, estão no mesmo paralelo, estou traçando aqui na cor azul, ponto G e D, e eles estão a 30 graus acima do Equador, portanto 30 graus de latitude norte. Está correto o item 2. Tá? Item 3, o ponto B de bola está a 60 graus de latitude sul e 15 graus de longitude oeste. Vamos ver, ponto B está no paralelo de 60 graus, está abaixo da linha do Equador, 60 graus sul, e está no meridiano de 15 graus. Se está à esquerda do meridiano de Greenwich, 15 graus oeste. Então, o item 3 também está correto. Então, o item 2 correto, o item 3 correto. Item 4, ponto C está a 30 graus de latitude norte. Vamos ver. Ponto C está a 30 graus, está aqui o paralelo, mas não de latitude norte. Ponto C está a 30 graus de latitude sul. Então, este item 4 já está incorreto. Né? Qual é a longitude do ponto C? 30 graus à direita do meridiano de Greenwich, longitude de 30 graus leste. Então, estão incorretas as informações contidas no item 4, em relação à localização da coordenada geográfica. Vamos para o ponto 5, para o item 5. Diz o seguinte, no item 5, o ponto E está localizado a 45 graus de latitude sul e 75 graus de longitude oeste. Então, ponto E, vamos lá, o ponto E está localizado a 45 graus de latitude sul, está correto, 45 graus, abaixo da linha do Equador, sul. E a 75 graus de longitude oeste. Vamos lá, o meridiano de 75 graus, se está à esquerda do meridiano de Greenwich, 75 graus de longitude oeste. Esse item 5 também está correto. Então, gente, aqui é uma forma de nós treinarmos a localização das coordenadas geográficas, tá? Para localizar a coordenada geográfica, você, primeiro,
localiza o paralelo em que o ponto está localizado, a latitude, e em seguida o meridiano, fazendo a extração da longitude. Lembrando que o paralelo principal é a linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul, e o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que tem 0 graus, que divide a Terra em para a direita leste e para a esquerda oeste. Nós temos mais duas questões aqui. Vamos analisar o enunciado e apresentar a resposta correta para os questionamentos. Tá? Então, na questão 4 diz o seguinte: há um sistema de localização muito preciso que fornece coordenadas geográficas e a altitude de um lugar a partir de sinais captados de satélites artificiais que giram em torno da Terra. Esse sistema de posicionamento é chamado de... Vamos lá. Qual é o sistema de posicionamento mais moderno que a gente tem hoje? Nós falamos na nossa aula que houve uma evolução na orientação e no deslocamento. Antes o homem se orientava por elementos da natureza, né? Depois pelos astros, Sol, Lua, pelas constelações. Depois ele desenvolveu formas mais modernas de se orientar, né? Através da bússola. Em 1200 os chineses já tinham essa tecnologia. Hoje, como é que funciona a orientação? Coloquei até uma imagem aqui. Nós temos diversos satélites que são posicionados na órbita da Terra e esses satélites enviam sinais, né, constantemente para o nosso planeta e esses sinais são captados por receptores, né, estações de receptores e são transmitidos para aparelhos menores. E a gente chama esses aparelhos que recebem essa informação de GPS, que é uma abreviação da sigla Global Position System, que quer dizer Sistema de Posicionamento Global. O GPS é um instrumento que faz a captura exata da latitude e longitude e ainda fornece informações da altitude de uma determinada região de forma mais precisa, porque é feita através de satélites. Essa localização é precisa porque existem vários satélites estacionados, né, em volta da Terra, girando em volta da Terra, que vão nos fornecer os graus, minutos e segundos que nós estamos da nossa localização na superfície terrestre. É isso que permite os aviões se deslocarem com autonomia, os navios em alto mar, nós, enquanto cidadãos comuns que utilizamos aplicativos para nos deslocarmos. Então, essa tecnologia que é guiada através de satélites artificiais que giram em torno da Terra, que emitem sinais que são captados por um receptor que distribui para os aparelhos, né, nós chamamos essa tecnologia de GPS, Sistema de Posicionamento Global. Tá? Tem a tecnologia mais utilizada hoje, a mais moderna, e também aqui oferece uma localização espacial mais precisa, né, para o homem na atualidade. Vamos para a última questão aqui. A 5. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo ao outro. O principal meridiano da Terra, como ele é chamado? A gente trabalhou isso aqui nas questões anteriores. Os meridianos são semicírculos dispostos verticalmente, tanto no sentido leste quanto no sentido oeste. Existem pelo menos 360 meridianos na Terra, dispostos no hemisfério oriental e ocidental, sendo que o meridiano de referência que nós utilizamos para o sistema de fusos horários para a contagem da longitude, que é a distância de um meridiano qualquer em relação ao meridiano de Greenwich, ele é denominado de Meridiano Internacional de Greenwich, tá? É o meridiano que corta a cidade de Londres. E o meridiano de Greenwich passou a ser referência, né, para a determinação da longitude, bem como do sistema de horas no mundo, porque Londres foi a capital do mundo no século XVIII, quando nós começamos a desenvolver o sistema, pensar no sistema de fusos horários, de diferença horária para a Terra. Então, os meridianos são semicírculos, que são dispostos e vão de um polo a outro, tá? Não dão uma volta completa na Terra, sendo que para cada meridiano tem um antimeridiano, sendo que o meridiano principal ele é denominado de meridiano de Greenwich, que tem 0 graus de longitude. Ele divide a Terra em 180 graus para leste e 180 graus a oeste. Por hoje é só, meus alunos. Eu espero que vocês façam uma boa avaliação de recuperação, aqueles que porventura ficaram.